Juízes 6, verso 1. Prometo, irmão, serei breve. Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem já louvou a Ele, adorou a Ele aqui, diz amém. Glória a Deus. E Ele está presente na casa, né? Juízes capítulo 6, verso 1. Vem dizendo a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Feche os teus olhos mesmo em pés e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro dos Juízes é um livro de suma importância para o Antigo Testamento, para a nação de Israel e também para nós, a igreja do Senhor. Por quê? Porque o livro dos Juízes, ele vai nos mostrar o cuidado de Deus para com Israel, em detrimento, e é um momento que eles estavam passando. Israel estava numa crise espiritual. Israel tinha muitas vezes, por vezes, voltando, e estava voltando as costas para Deus, e eles faziam se valer de adorar outros deuses, de buscar outras entidades, outras divindades, e assim deixando o Deus de Israel de lado, aquele Deus que libertou do Egito, aquele Deus que trouxe com mão forte a Canaã, aquele Deus que proveu no deserto. Agora parece que eles não conhecem mais esse Deus, que eles não sabem mais quem é esse Deus, que eles não sabem quem fez os milagres, e foi Deus. Mas a Bíblia vem dizendo, e se você ler no livro dos Juízes, a Bíblia sempre vai mostrar a indicativa do que nós lemos no verso 1. Porém, os filhos de Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por muitas vezes no livro dos Juízes, nós encontraremos esta verdade, nós encontraremos este relato. O primeiro juiz foi Otiniel, que era sobrinho de Josué, e a Bíblia vem dizendo que Otiniel assumiu a liderança, a nação, porque a Bíblia vem dizendo que antes o líder era Josué, mas quando Josué morre, não deixa substituto, não deixa ninguém à sua frente, não deixa ninguém preparado para liderar o povo, e o povo sem liderança não consegue agora se sobressair, não consegue buscar, não consegue ter força, não consegue ter perseverança. O povo está sem um líder. Então Deus começa a levantar os juízes. O primeiro deles, Otiniel, que casou-se com Axa, e você conhece a história bíblica que está em Josué capítulo 15. Mas a Bíblia vem dizendo que Deus levanta outro líder, outro juiz, por nome de Eude, o canhoto. A Bíblia vem dizendo que Deus levanta uma juíza por nome de Débora. Juízes capítulo 4. Você vai ver também que no mesmo período em que Débora é juíza, Baraque também está com ela julgando o povo. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 6, o povo está sendo ali como um cativo na mão dos midianitas. O que isso tem a ver comigo, irmão Pedro? O que isso tem a ver com a nossa vida? É tão interessante que eles se viraram contra Deus, esqueceram-se por um momento de Deus, e agora a Bíblia vem dizendo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Quem entregou foi Deus. Quem permitiu a luta foi Deus. Quem permitiu o cerco foi Deus. Tem situações que Deus permite sobre a nossa vida para que nós possamos rever algumas coisas dentro de nós, que possamos rever nossos conceitos e ver onde paramos, o que nós devemos fazer e para onde nós devemos caminhar. Porque é normal que no meio do caminho ou nesta caminhada o vento sopre, o vento possa bater, o vento possa açoitar o barco, e quando eu vejo o
vento, eu tenho medo, e eu olho para o lado e não olho para Cristo. Então entenda uma coisa: Deus permitiu algumas situações na tua vida, especialmente 2020, para que você entenda que Ele é o Deus da permissão, que Ele é o Deus que permite algumas coisas acontecer, mas o Deus que permite, o Deus que trabalha, o Deus que está te observando, o Deus que está olhando para a tua vida e para a tua casa, é o Deus que permite esta luta, mas é o Deus que dá livramento e dá saída e te dá vitória também. Então entenda, Deus não deixará você do mesmo jeito, Deus não deixará você frustrado, Deus não deixará você cabisbaixo, Deus não permitirá que você esteja sofrendo e dizendo: eu não aguento mais, porque Deus se levantará do seu trono, trabalhará sobre a tua vida, entrará com providência na tua casa, abrirá a porta da tua família. Deus fará coisa grande, você não viu ainda, mas pelos olhos da fé, Deus já tem preparado coisas grandes sobre ti, diz o Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia vem dizendo que o povo, por estar sendo perseguido pelos midianitas, não tem paz, não tem como viver tranquilo. Por quê? Porque o inimigo vem e vai saqueando tudo que encontra pela frente, vai levando ouro, vai levando a prata, vai levando a roupa, vai levando a vestimenta, vai destruindo as casas, vai levando tudo que encontra pela frente. Levou o gado, levou as ovelhas e não tinha mais nada. O povo se vê numa situação, e se você ler o verso de número 2 do capítulo 6, vai dizer que o povo está numa situação terrível, porque está vivendo em covas, em sepulcros, em montanhas, em lugares que o inimigo não ia alcançar, em lugares que o inimigo não ia chegar. Eles estavam de um aperto tão grande, num sofrimento tão grande, que eles não tinham para onde correr, a não ser para montes, para covas, para cavernas, e até mesmo historiadores dizem sepulcros, porque no sepulcro o inimigo não vai, o inimigo não chega, não tinha nada de valor lá. Então eles iam correndo e se escondendo para onde pudessem ir. Mas a Bíblia vem dizendo, e se você atentar bem para o texto, verso 11 do capítulo 6, que o anjo do Senhor, ele viu alguém, ele foi até alguém por nome de Gideão. Gideão, que estava malhando trigo ele estava malhando trigo onde, irmão? A Bíblia diz no verso 11 do capítulo 6, e olha que interessante, se você ver na Bíblia, vai dizer que ele está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva, é diferente. Lugar de malhar trigo é na eira, lugar alto, montes, onde o vento bate constantemente. E qual é a diferença? Quando se malha trigo, tira a casca do trigo, e o trigo que é pesado, quando malha o feixe de trigo na eira, quando o vento bate, o trigo é pesado, ele cai em terra, ele cai no mesmo lugar, mas a casca é levada embora, e vai porque casca não tem valor, só tem volume, mas não agrega em nada. Então entenda algumas coisas, algum princípio, e alguns princípios na tua vida e na minha vida. Por quê? Porque é assim que Deus permite, irmão. Quando o vento soprar, é para levar algumas cascas da nossa vida, porque nós que somos trigos permanecemos de pé e permanecemos no mesmo lugar, mas o vento sopra para o vento levar apenas algumas cascas, que não faz diferença alguma, que só faz volume e que não faz nada e não tem nada a acrescentar. Mas quem é trigo tem valor, quem é trigo permanece, quem é trigo persevera, quem é trigo ele busca, quem é trigo ele alcança, quem é trigo ele adora independente da situação, quem é trigo ele acredita mesmo quando alguém não acredita, quem é trigo ele toma posse quando ninguém recebe, quem é trigo ele levanta a mão e diz eu ainda creio, quem é trigo ele olha para sua casa e diz Deus vai mudar o quadro, quem é trigo ele olha para o cenário do trabalho e diz Deus está fazendo mudança. Então se você é trigo, comece a receber da parte de Deus, porque tem vitória, tem milagre. Oh aleluia, oh aleluia. Lugar de malhar trigo não é no lagar.
Lagar é lugar de pisar uva, de fabricar o suco de uva ou vinho. Mas o que é mais interessante é que Gideão está malhando trigo no lagar. Para quê? Para comercializar, para vender, para negociar. Trigo é uma matéria-prima que dá para fazer coisas de grandes utilidades, e uma delas é indispensável até o dia de hoje. Quem sabe você acorda pela manhã, vai na padaria e lá você vai pedir algo que é feito de matéria-prima, que é trigo, e você sabe o que é. O trigo é usado principalmente para fabricar o pão. Gideão está malhando trigo. Podia pegar qualquer outra coisa, podia ir atrás de qualquer outra coisa, mas ele quer malhar trigo. Para quê? Porque ele malha trigo no lagar? Porque o inimigo está à espreita, o inimigo está em volta, o inimigo está ao derredor. Então Gideão vai resolver brigar pelo trigo e levar trigo para sua casa. Por quê? Porque enquanto tiver trigo vai ter pão, enquanto tiver trigo tem mantimento, enquanto tiver trigo tem alimento. Deus te trouxe aqui para dizer que mesmo em meia crise no ano de 2020, mesmo em meia luta, o inimigo te cercou e você não sabe para onde ir, mas Deus está te vendo aqui hoje. Porque você está malhando trigo, você está brigando pelo trigo, você está lutando pelo trigo, e o trigo vem do céu para a tua vida, e o trigo é a palavra, e a palavra gera pão na tua vida, e o pão gera alimento e mudança na tua casa. Então receba o trigo e o pão virá sobre ti. Oh, aleluia! Tanto que no verso 12 vai dizer, o anjo do Senhor vai dizer a Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão, valente, valoroso. Olha o que o anjo do Senhor diz a Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão. Gideão, a partir daqui, vai ser chamado, escolhido, comissionado para ser juiz sobre Israel. Mas aqui ele não é ainda. Aqui ele é apenas alguém que vive na sua casa, na sua tribo. Mas sabe o que é mais interessante? Aqui Gideão ainda não é juiz, mas já é reconhecido como um varão corajoso. Ei, Gideão não esperou se tornar juiz para ser corajoso. Gideão é corajoso e por isso se tornou juiz. Fala para alguém do teu lado: não espere ter para depois ser. Seja, e depois Deus vai fazer você ter. Mesmo não tendo cargo, mesmo não tendo uma patente eclesiástica, mesmo assim Gideão está brigando pelo trigo para ele e para sua casa. E o trigo está sendo servido e está sendo dispensado para mim e para você, independente se sou pastor ou não. Porque o trigo não é só para quem tem ministério, o trigo é para quem crê, acredita, luta e persevera. E Gideão está nos dando exemplo. Quando o anjo do Senhor aparece dizendo: o Senhor é contigo, varão valente, está dizendo, está brigando pelo trigo, né? Não, você não vai deixar sem trigo a tua casa, você não vai deixar a sua família perecer, a sua família não vai parar no meio da caminhada. Você está lutando para manter a tua casa de pé. Então entenda, tem muitas pessoas que estão esperando alcançar algo para depois ser corajoso, mas seja corajoso e depois o que virá será consequência sobre a tua vida e será confirmação sobre teu ministério, a tua casa. Então não espere ser para ter, seja para depois ter. Porque, meu irmão, Gideão não foi juiz para brigar pelo trigo, ele brigou pelo trigo e depois foi juiz. É isso que Deus quer na tua vida. Entenda uma coisa: quando Paulo escreve as suas cartas no Novo Testamento, ele fala: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele é Paulo para depois ser apóstolo. E ele é apóstolo porque é Paulo. Não é Paulo porque é apóstolo.
Então entenda uma coisa: Deus vai te honrar na caminhada. Deus sabe que você vai perseverar. Deus sabe que você vai além. Deus sabe que você vai caminhar e vai brigar pelo trigo onde você estiver, e Deus fará na tua vida. Quem recebe esta palavra diz amém. Mas eu prometo, irmãos, que encerro aqui, porque a Bíblia vem dizendo que os midianitas assolaram o povo de Deus por 7 anos. Guarde bem isso. E eu prometo que para aqui. No verso 1 vem dizendo que os midianitas lutaram, assolaram, cercaram o povo de Deus por quantos anos? Quantos anos? Olha o que Deus vai fazer com Gideão. Porque vai dar o chamado para ele ser juiz, vai colocar a patente de juiz sobre ele, ele vai pedir confirmação, ele vai oferecer adoração ao anjo do Senhor, ele vai oferecer sacrifício. Isso está nos versos seguintes. Mas olha que interessante, verso de número 24. E eu prometo que para aqui. Verso de número 24 do capítulo 6. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Gideão edificou um altar para adorar a Deus, sacrificar ao Senhor e oferecer holocausto a Ele, e chamou aquele lugar: o Senhor é paz. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor se manifesta, o anjo do Senhor está presente. Quando Deus está no ambiente, o que estava em guerra vai estar em paz. O que estava em luta vai estar agora em calmaria. O que estava em opróbrio e miséria vai estar em abundância e fartura. Então Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nesta noite: você vai ter um lugar para chamar de paz, e que Deus vai te dar essa paz. Será paz à tua volta, paz na tua casa, paz na família, paz na tua rua, paz no teu bairro, paz no teu emprego. Onde você passar, o Senhor é paz, e Ele estará na tua frente, guiando teus passos. Oh, aleluia! O Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Mas o que é mais interessante, olha o segredo do capítulo 6 e verso 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o primeiro boi, o primeiro, o segundo boi, e não é só o segundo. Por quê? O segundo boi de quantos anos? Quantos anos? Olha que interessante, verso 1 do capítulo 6 vai dizer que os midianitas estão afligindo o povo de Israel por 7 anos. O povo não tem mais gado, o povo não tem vestimenta, o povo não tem ouro, o povo não tem prata, o povo não tem nada para se sustentar. Mas na casa de alguém que temia a Deus e ainda continuava buscando a Ele e pelejando pelo trigo, quando entrou a crise, quando a crise bateu, quando a crise chegou, os midianitas disseram: vamos roubar tudo. Alguém ainda temia a Deus lá dentro, alguém ainda buscava a Deus, alguém ainda adorava a Deus. E o que acontecia? Um boizinho no meio à crise começou a crescer, e Deus começou a prosperar dentro daquela casa. Deus te trouxe aqui para dizer: quando a pandemia bateu, quando a porta fechou, quando a crise chegou, quando a luta veio, o problema se levantou, você não percebeu, mas na tua casa tinha um boizinho crescendo. Era prosperidade, era Deus no controle, era Deus fazendo, era Deus movendo, e Deus dizendo: pode tudo perecer, mas quem é meu, eu não deixo perecer. Oh, aleluia! Deus não pediu qualquer coisa, Deus pediu um boi de 7 anos. Porque em meio à crise dos 7 anos dos midianitas afligindo Israel, tem um boizinho crescendo lá dentro. Deus te trouxe aqui apenas para você olhar para dentro da tua casa,
Estamos nos aproximando do final deste ano. E olha só o que Deus fez até aqui. Enquanto a crise chegou, tinha um boizinho crescendo dentro da tua casa. Enquanto a enfermidade chegou, o boizinho estava crescendo dentro da tua casa. Quando a crise parece que o dinheiro foi embora, o boizinho continuava crescendo dentro da tua casa. O que é isto? É Deus mostrando que Ele não precisa de cenário para fazer. Deus trabalha independente do cenário e do ambiente. Deus não precisa de um tempo perfeito para trabalhar. Mesmo em meio à crise, Ele continua sendo perfeito, e Ele provê na tua e na minha vida. Oh, aleluia! Deus nunca precisou de cenário bom para fazer, porque quando Deus entra no cenário, eu sei que acontece alguma coisa. Então fique em paz. Foi um ano de crise, foi um ano assustador, foi um ano que preocupou muita gente, mas Deus continuava no controle de todas as coisas. Deus continuava no controle da minha e da tua vida, e não deixando você perecer. Ei, Deus proveu até a Coca-Cola que você gosta, Deus proveu a bolacha que você prefere, Deus proveu Danone na tua dispensa, Deus proveu até as pizzas e lanche final de semana. Nem nisso Deus deixou faltar, e você vai duvidar desse Deus? Por quê? Porque Ele vem dizendo na sua palavra: eu quem tenho a chave de Davi nas minhas mãos, e eu que fecho e ninguém abre, mas eu quem abre e ninguém fecha. E se Ele resolver fazer, Ele vai fazer na tua vida. Oh, aleluia. Gideão: pois não, Senhor. Pega aquele boizinho, a saber o segundo boi, de 7 anos. 7 anos, quando entrou a crise, você não percebeu. Você estava preocupado com a crise fora, mas eu estava provendo dentro. E outra coisa, Gideão, eu não quero qualquer boi, eu quero o segundo boi. Se é o segundo, e o texto diz que é o segundo, há pelo menos mais um, que é o primeiro. Se é o segundo, é porque tem mais um pelo menos, que é o primeiro. Então diga para alguém do teu lado, porque isso é profético para a vida de alguém. Fala assim: nesse ano, você está olhando o segundo boi que Deus fez crescer em minha crise. Mas fala para alguém agora: mas não se esqueça, esse é o segundo, porque Deus já fez através do primeiro faz tempo. Este é o segundo, mas Deus já fez a primeira vez. Esta não é para alguém a primeira provisão. Esta não é para alguém o primeiro cuidado de Deus. Este não é para alguém a primeira porta que Deus abre. Já é a segunda, já é a terceira, já é a quarta, já é a quinta. Então Deus te trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, meu filho. Por quê? Porque em meia crise, em meia luta, em meia prova, se estiver com a mão na tua casa, o boizinho continua crescendo, o milagre vem, a prova vai embora e a dispensa continua no meu controle, diz o Senhor. Eu vi uma frase ainda hoje na internet, Deus falou comigo através daquela frase. A frase era bem simples, mas vinha dizendo: Noé construiu uma arca, segundo a vontade de Deus, mas Deus não deu ordem para Noé para colocar um timão na arca. O que é timão? É que toda tripulação, todo navio, toda embarcação grande tem um timão, que é como se fosse o volante, que guia a arca para a direita, para a esquerda, para a frente. É o que mantém a arca na direção, o navio na direção. Mas aí Deus me fez entender por que Deus não falou para Noé fazer um timão. Por quê? Porque o projeto não era de Noé, o projeto era de Deus. E se Deus deu projeto, fica tranquilo, porque quem vai guiar e dirigir é Ele. Você não precisa de estar no controle de nada, Ele está no controle da tua vida. Ele sempre esteve no controle da tua casa, da tua vida e da tua família. Eu posso dizer até aqui,
Hoje, eu sei que quartas-feiras os irmãos também dão testemunho. Hoje ninguém compartilha um testemunho, mas permita eu compartilhar algo da parte de Deus para a tua vida. Nesse ano, irmão, quando entrou a pandemia, quando as portas se fecharam, quando muita coisa aconteceu, sabe o que Deus começou a fazer? A despensa de casa. Estava se acabando os alimentos, mas de repente alguém me ligou e falou: Pedro, me passa o número da tua conta, eu vou depositar uma bênção para você. Eu falei: Deus começou a trabalhar. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas sabíamos que Deus estava no controle de todas as coisas. Meu irmão, foi cesta básica chegando de Itapeva, pastor me mandando. Foi cesta básica vindo de Itaberá. Meu irmão, olha, foi até engraçado, porque no meio de pandemia da crise, tinha mais mantimento dentro de casa do que o tempo normal. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei aqui, bispo, eu não sei aqui, pastores, eu não sei aqui quanto que está o saco de arroz, o pacote de arroz. Lá em Buri já chegou a R$30. Meu irmão, sem brincadeira nenhuma, um dia eu fui olhar a despensa de casa, tinha mais de 15 pacotes de arroz. Aí Deus falou comigo: meu filho, só você e a tua esposa não vai dar conta de comer tudo isso, vai vencer, vai estragar. Aí, aquilo que a gente foi recebendo, começamos a tirar também, fazer outras cestas e abençoar outras famílias. Mas sabe o que acontecia? Quando a gente levava uma cesta, vinha outra cesta no caminho para nós. Quando a gente abençoava alguém, Deus nos abençoava de novo. Era Deus dizendo. E Atos 20, verso 35 vem dizendo: melhor é dar do que receber. Então quando Deus falar para você dar, dê sem medo, entregue sem medo. Por quê? Deus fará voltar em dobro para a tua vida. Deus não vai te deixar faltar e perecer. Aí eu entendi Salmo 37, verso 25. Fui moço e hoje sou velho, mas tem uma coisa: nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus cuidou da tua vida. Deus abriu porta para alguém aqui em meia crise. Deus fez alguém reformar sua casa em meia crise. Deus deu possibilidade de trocar de carro, como o irmão disse aqui. Alguém trocou de carro em meio à crise. Como se explica? É Deus no controle, irmão. Porque alguém pensou em 2020 quando começou: esse ano vai ser bom, esse ano vai ser joia, esse ano eu vou conquistar e vou fazer muita coisa. Aí Deus permitiu fechar muitas coisas para dizer: não é você, sou eu na tua vida. Deus não deixou você perecer. Sabe por que você está de pé? Porque eu estou de pé? Não é porque somos melhores, é porque nós entendemos que nós vivemos pela graça de Deus. Nós entendemos aquilo que Jesus disse: se alguém pedir para caminhar uma milha, não caminha uma não, vai 2, vai além, caminha mais. Por quê? Porque você parece que não aguenta, mas eu vou te dar fôlego para você caminhar. Eu vou te dar ânimo para você ir além. Eu vou fortalecer tuas pernas para chegar no final. Aí Eclesiastes 7:8 vem dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? Levante a tua mão se você crê. Porque o começo foi de luta, o começo foi de prova, o começo foi de crise, mas o final foi de vitória, de milagre, provisão e testemunho sobre a tua vida e a tua casa, diz o Senhor. Oh, aleluia. Meu irmão, Deus não deixou faltar nada na minha casa. Eu sei que foi assim na sua casa. Deus usou pessoas para me abençoar com blazer durante a pandemia. Ganhei Bíblia de estudo durante a pandemia. Ganhei curso teológico durante a pandemia. Por que tudo isto? Era Deus mostrando: fica tranquilo, enquanto você está buscando, eu estou cuidando. Deus cuida de todas as coisas. Ei, Deus sabe qual é o teu prato preferido. Deus sabe qual é a tua mistura preferida. Eu não sei na tua casa, mas eu posso testemunhar aqui e falar: a carne que nós mais comemos em casa, porque nós gostamos, é frango. Eu e minha esposa. É estrogonofe de frango, é filé de frango, é frango frito, é frango assado, é frango de tudo que é jeito. E meu irmão, teve um dia que eu fui visitar alguém, fazer uma oração na casa de alguém, e eu falei: oh, que vontade de comer um frango assado. Eu pensando, e alguém passou por mim e falou assim:
Ô pastor Pedro, hoje é sábado, amanhã é domingo, então tem uma coisa. Amanhã eu deixei, não sei se o senhor quer ou não, mas tem um frango assado pago lá no açougue lá. Vai lá e pega e está no nome do senhor. Falei, Deus já está trabalhando. Aí eu fui visitar alguém no sábado, fazer uma oração. E quando fomos embora, estávamos indo embora, alguém falou, não vai embora ainda, espera aí antes de entrar no carro. Eu falei, por quê, irmão? Porque matamos 2 frangos para vocês levarem embora. Eu queria um frango assado, Deus mandou 3. Aí entra Deus dizendo, é que Deus opera abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você pede apenas um, mas Deus faz muito mais para mostrar que é Deus na tua vida. E a medida dele nunca é exata, sempre é abundante, recalcada e sacudida sobre nós. Oh, aleluia. Então fica tranquilo, viu? Eu sei que a carne subiu, eu sei que os preços estão lá em cima, mas o meu Deus, independente, Ele não depende de valor e preço. Quando Ele quer abençoar, Ele faz. Ele não precisa que o mercado esteja favorável, Ele trabalha com o mercado estando no vermelho, Ele trabalha com dólar em alta, Ele continua trabalhando e mostrando que é Deus. E assim Gideão entendeu que com aquele boizinho de 7 anos, ele estava crescendo em meia crise, era Deus cuidando, amparando e livrando a sua casa. Eu quero que você fique de pé comigo nesta noite. Eu vou encerrar, as horas se avançam, e eu quero orar por você onde você está. Eu sei que momento de restrição, é um momento de pandemia ainda estamos vivenciando, mas eu sei que cada um no seu lugar, e eu quero que você feche os teus olhos, e em nome do Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração, no seu peito, e apenas lembre, pelo menos, tente recobrar na memória um boizinho que Deus proveu dentro da tua casa nesse ano. Tente recobrar do leite que Deus proveu para o teu filho. Tente recobrar daquela porta que te ligaram em plena domingo e falaram, tem emprego aqui para você. Ei, tenta recobrar do cuidado de Deus. E eu quero orar pela tua vida agora. Então, se você pode, apenas não peça, agradeça. Por quê? Porque Deus já fará e fará muito mais na tua vida ainda. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por cada um de nós que aqui estamos, Pai. Cada dia na tua presença, cada dia vivenciando, Pai, teus milagres, cada dia vivenciando, Pai, o teu cuidado, e nós pedimos a Ti uma vez mais, meu Deus, eu falei apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que o Senhor falou ao meu espírito. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, agora eu te peço, eu sei que nós somos gratos e estamos agradecidos a Ti, meu Pai, mas tem alguém aqui agradecendo já pelos olhos da fé, pela cura que vai receber, pelo aquele exame que vai fazer, pelo aquele diagnóstico que o médico vai dar, e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Por isso continua provendo, trabalhando, cuidando, Pai. Oh, meu Deus, essa porta que se abriu, esta luta que cessou, este mal que foi embora, esta crise que já bateu retirada, esta família que está de pé nas tuas mãos. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço desde agora e para sempre, vai trabalhando, vai agindo, vai movendo, vai cuidando desta casa e desta família, abençoando cada casal, cada filho, cada filha, e é este ministério, meu Deus, o Senhor proveu até aqui, o Senhor manteve de pé até aqui, o Senhor sustentou Bispo Eli, a pastora Marta, Pai, dando vigor, dando saúde, dando graça, sabedoria e conhecimento. Continua usando, Pai, este casal nas tuas mãos, como uma bênção para este lugar e para esta cidade. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.